Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: Homem estranho na BR era um lobisomem. Olá, amiga Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo Carlos, tenho 49 anos, sou médico há 20 anos e moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vou contar a única experiência que tive com o sobrenatural. Foi exatamente em agosto de 2018. Eu voltava do casamento da minha irmã. Eram quase 3 horas da manhã quando decidi pegar a estrada de volta e sozinho. Meus pais insistiram para que eu dormisse na casa deles ou de parentes, mas eu estava muito cansado e louco para chegar em minha casa. A rodovia estava vazia naquele horário, mas para mim não era problema, pois todas as vezes que precisei viajar para visitar os meus pais, escolhi ir à noite. Bom, já estava dirigindo há uns 40 minutos, quando no meio do caminho vi uma figura andando pelo acostamento. Era magro demais, quase esquelético, roupas muito velhas e os cabelos grandes caindo sobre os olhos. Quando eu me aproximei mais, ele ergueu o braço pedindo carona. Eu hesitei, mas reduzi a velocidade. Parei e baixei o vidro e perguntei: "Opa, amigão, tá fazendo o que por aqui?" Com uma voz muito rouca e abafada, aquele homem me respondeu: "Tô indo para a casa dos meus parentes logo adiante. Pode me dar uma carona?" Acenei positivamente com a cabeça e o homem entrou no carro. Aí algo estranho aconteceu. Eu senti um frio muito esquisito, como se o ar tivesse mudado de repente. Mesmo assim, seguimos viagem. O homem se apresentou como Jonas. O olhar dele era fixo na estrada. Evitava olhar para mim. E seus dedos compridos tamborilavam no painel como se não conseguissem ficar parados. Bom, para mim, ele estava apenas cansado e ansioso para chegar em sua casa também. Tentei puxar assunto, mas ele não dava continuidade. Então, eu me calei. Ficamos por longos minutos em silêncio, até que ele me solta a seguinte frase: "O senhor não devia andar sozinho de noite. As estradas têm coisas malditas." Ágata, o tom que ele usou me arrepiou dos pés à cabeça. E eu pensei que ele era louco, que aquilo era conversa de gente doida. Mas o cheiro ruim que vinha dele reforçava meu pensamento sobre ele, pois era um cheiro de carniça. Logo imaginei que só um louco rolaria em cima de uma carniça de animal. Meu estômago embrulhava com aquele fedor, mas eu disfarçava. Quando perguntei onde ele queria descer, ele me respondeu com calma: "Pode seguir, é mais adiante." E foi nesse momento que eu o olhei de relance e vi algo anormal. Os dentes. Os dentes não eram normais, estavam pontiagudos e irregulares. Levei um choque quando percebi isso. Meu coração disparou e eu pensei numa maneira de me livrar daquele homem. A desculpa veio rápido. Falei que ia parar no posto de gasolina adiante, para usar o banheiro. E pela primeira vez o homem sorriu. Dessa vez, fazendo questão que eu visse seus dentes. Eu pensava o que era aquilo e rezava para chegar logo no posto. Então aumentei a velocidade. Assim que estacionei no posto, saí correndo do carro. Te juro, sem olhar para trás. Vi um segurança e corri para pedir ajuda. O segurança não entendeu nada, mas foi comigo até o meu carro. Quando chegamos lá, o carro estava vazio e a porta aberta. O segurança andou ao redor do posto, tentando achar o tal homem, mas nem sinal dele. Mesmo nervoso e gaguejando, expliquei ao segurança o que tinha acontecido. Ele ficou incrédulo por alguns instantes, mas quando bateu a luz da lanterna no banco do passageiro, recuou de medo. Ágata, o banco estava cheio de pelos. Isso mesmo, eram pelos grossos
negros e cinzas, como se um cachorro muito peludo tivesse se rabugiado ali. Então o segurança, muito assustado, me falou: "Crê em Deus Pai, você não deu carona para um ser humano não, e sim para um lobisomem." Quando ele falou a palavra lobisomem, fiquei atordoado, pois fazia sentido. Os dentes grandes, o cheiro ruim de carniça, os pelos. Agatha, eu não consegui seguir viagem. Fiquei ali com segurança até amanhecer. E o tempo todo ficamos atentos, pois não vimos para que lado aquilo tinha ido. Eu corri um grande risco daquele homem se transformar por completo e me atacar. Para mim, que nunca acreditei no sobrenatural, foi uma experiência surreal. Não há dúvidas que aquele homem era um lobisomem. Os dentes pontiagudos, a figura seca e corcunda, aquela quantidade de pelos no banco, nem a ciência explica. Hoje tenho a mente aberta para o sobrenatural. Lobisomem não é ficção, é real. Como isso é possível? Eu não sei, mas posso afirmar que ele é real. Essa foi a minha experiência. Para alguns pode não ser assustadora, mas para mim e para o segurança foi muito. Obrigada por contar o meu relato e boa noite a todos. Relato: lobisomem entrou na nossa casa. Boa noite a todos, me chamo João Euclides. Acompanho muitos relatos de lobisomem e acredito em todos, pois eu e meu pai vimos um lobisomem entrar na nossa casa. Quando isso aconteceu, eu tinha 15 anos e meu pai devia ter uns 40 anos. Foi na década de 80. Meu pai trabalhava de caseiro. Minha mãe havia falecido de leucemia quando eu tinha 10 anos. Então, era só eu e meu pai. Onde ele arrumava serviço, eu ia junto. Morávamos no norte de Minas. E lá tinha, e tem até hoje, enormes fazendas. E meu pai conseguiu a vaga de caseiro numa fazenda muito boa que tinha por lá. Na mesma semana, nos mudamos para a casinha destinada para o caseiro. Nossa sorte é que o dono mobiliou para nós, porque éramos tão pobres que só tínhamos uma única mala pequena, que cabia nossas roupas. Mas enfim, chegamos na tal fazenda que produzia soja, laranja e bananas. Durante o dia era muito movimentado, vários caminhões, boias frias para lá e para cá, mas à noite somente nós dois ficávamos lá, e lógico, meia dúzia de cachorros vira-lata. Era tudo tranquilo, não se ouvia falar em invasão ou furto nas fazendas. Não representava perigo algum estar sozinho à noite. Acho que já fazia uns 8 meses que estávamos morando lá, quando numa noite qualquer, sem aviso prévio, os cachorros começaram a latir como nunca tinham feito. Eu, que já estava dormindo, acordei com os latidos e estranhei. Então me levantei e fui até a cozinha. Quando chego na cozinha, já encontro meu pai espiando pela janela e me fazendo sinal para ficar quieto. Nisso ouvi uns passos pesados se aproximando da nossa casa e os cachorros logo atrás. Alguma coisa começou a arranhar a porta e meu pai me olhou assustado. Eu vi que ele estava com medo, mas um medo real mesmo. Aquilo lá fora começou a andar ao redor da casa, dando pancadas e arranhando. E os cachorros latiam cada vez mais. Eu senti muito medo, porque meu pai não me falava o que estava lá fora. Só pedia para eu ficar quieto quando tentava perguntar. O bicho deu umas 4 voltas na casa e em seguida ouvimos uma pancada forte e um barulho de madeira se quebrando. Vinha lá do nosso quarto. Agatha, eu senti tanto medo que não consigo descrever. Meu pai correu até o corredor e eu fui atrás dele. Quando olhamos dentro do quarto, vimos aquela coisa. Era um bicho todo peludo, preto, com dentões e unhas grandes. Os olhos brilhantes. Não parecia um homem, e sim um macaco misturado com um porco. E para piorar, ele roncava. Ele estava passando o corpo pela janela. Quase desmaiei quando vi aquela cena. E meu pai, mesmo com medo, foi muito rápido. Me puxou pelo braço, me arrastando até a sala.
abriu a porta e falou: "Vamos rápido!" Nossa sorte, Ágata, é que com os latidos incessantes dos cachorros, o lobisomem não ouviu meu pai abrir a porta. Saímos correndo no quintal e meu pai pediu para me subir num pé de abacate. Quem disse que eu conseguia? Estava gelado de medo, mas meu pai me deu um tapa e falou bravo: "Vamos, rapaz, sobe antes que ele nos veja." Aí eu despertei e comecei a escalar a árvore, e meu pai veio logo atrás. Ágata, eu era acostumado a subir em árvores para pegar frutas. Era comum para mim. Mas veja o que o medo faz conosco. Minhas pernas pesavam uns 200 quilos. Quando chegamos numa certa altura da árvore e sentamos nos galhos, meu pai me avisou: "Aquilo é um lobisomem, viu?" E ouvimos em seguida o bicho quebrando tudo dentro da casa e brigando com os cachorros. Depois ele saiu para fora. Aí pude vê-lo melhor. Ele andava no terreiro e farejava o ar. Estava nos caçando. Eu segurei até a respiração e meu pai, com medo de eu cair da árvore, me abraçou. Os cachorros avançavam no bicho, apanhavam e iam para cima de novo. Foram horas que pareceram uma vida. O lobisomem não foi embora logo. Ele rondou a árvore, entrou de novo na casa, saiu para fora, olhava para todos os lados, fungava e rosnava, olhando para as copas das árvores, e ele só foi embora quando os galos começaram a cantar. Ele correu para os fundos da fazenda igual um cachorro e sumiu. Mas nós só descemos da árvore quando o ônibus com os boias frias chegou. Meu pai desceu primeiro e correu para mostrar a eles o que o lobisomem tinha feito. E eu, mesmo atordoado com tudo aquilo, fui ver como os cachorros estavam. E infelizmente, 2 estavam feridos e morreram. Dentro da casa estava tudo destruído e um fedor de carniça horrível. Os caras falaram que nunca tinham ouvido falar de lobisomem por aquela região. Ficaram espantados. Ágata, eu e meu pai ficamos com tanto medo que quando o patrão chegou, meu pai pediu as contas. O patrão ficou de boca aberta quando viu a situação dos cachorros. Fomos embora no fim da tarde, no ônibus que levava os boia fria. Depois desse acontecido, meu pai não quis mais trabalhar como caseiro. Passou a trabalhar na lida durante o dia e à noite vinha para casa que alugamos na cidade. Eu nunca mais fui o mesmo também. De lá para cá, desenvolvi ansiedade. Eu acredito que o lobisomem nos conhecia. Ele sabia que à noite somente nós 2 estaríamos na fazenda e ele veio para nos matar. Olha, Ágata, isso não é invenção minha não, é fato. Se não fosse a agilidade do meu pai, hoje eu não estaria aqui contando para vocês. Acredite quem quiser, mas lobisomem é tão real quanto nós. É isso. Boa noite e obrigada. Esses foram os relatos de hoje, amigos. E que relatos, hein? O rapaz do primeiro relato teve um grande livramento. Provavelmente o estranho estava se transformando dentro do carro. Não quero nem pensar se não tivesse um posto de gasolina ali por perto. No segundo relato, pai e filho foram pegos de surpresa, já que não havia rumores de lobisomens rondando pela região. E eu acredito que o lobisomem sabia que eles estavam lá sozinhos. Não foi por acaso. E vocês, o que acharam das duas situações? Deixe sua opinião nos comentários. E se puderem, deixe um like e um hype para ajudar o canal Uivos. E os salves de hoje, meus amigos, vai no clima de ufa, sextou. E com todo o meu carinho, gratidão, eu mando um salve geral. Um salve para todos os 5.999 inscritos. Meu muito obrigada, família Uivos, por todo o apoio. Vocês são incríveis. Agora eu me despeço desejando a todos uma ótima noite, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau.